O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Mente, o espelho da vida. Essa é a abordagem que a nossa irmã Viviane fará em sua apresentação de hoje. Devemos ficar bem atentos, porque ela desenvolve um tema buscando uma elucubração muito importante, que dá vários caminhos, várias explicações a esse assunto, que vai nos facilitar o entendimento e o aprendizado do significado de mente, o espelho da vida. Sem mais delongas, vamos passar para nossa irmã Viviane. Esse tema, mente, o espelho da vida, na verdade, ele é o primeiro capítulo desse livro, Pensamento e Vida, de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, intitulado O Espelho da Vida. Por isso que nós temos aqui um espelho. A mente é o espelho da vida em toda parte. Qual é a função de um espelho? O que um espelho faz? Um espelho reflete uma imagem. Mas para ele ter refletido uma imagem, ele precisa ter recebido alguma coisa para que ele possa refletir. A mente é o espelho da vida. O que nós podemos dizer que existe na nossa vida? Claro que são muitas coisas, mas para hoje eu quero trabalhar alguns tópicos com vocês. Na nossa vida nós temos pessoas. Eu esqueci de fazer um alerta. Por gentileza, quem ri da minha letra, alguma coisa assim, vai pegar 30 anos a mais num braço e já ficaria, tá? Então, por gentileza, eu estarei assim, mas tem uma multidão invisível olhando para vocês. Não riam da minha letra, por favor, tá? Então, nós temos pessoas, emoções, pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, nós podemos dizer que, dentre milhares de outras coisas, pessoas, emoções, pensamentos, sentimentos e comportamentos fazem parte da nossa vida. Ergue-se na terra, estamos sempre falando da mente. Ela ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então a nossa mente, ela ergue-se daqui, de nós, onde nós estamos hoje, até Deus, até a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Ou seja, é uma escala. Nos seres primitivos, é através do instinto. Nos seres humanos, através de uma inteligência
evolutiva. E nos espíritos mais aperfeiçoados, como ele disse, através de um diamante, ou seja, através da luz. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, ou seja, Emmanuel está falando lá do mundo espiritual, da posição dele lá no mundo espiritual, entre a nossa animalidade e entre a luz, entre os espíritos perfeitos. Somos impelidos a interpretá-la, ou seja, a interpretar a nossa mente como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Um campo. O que é um campo? É o lugar onde nós plantamos e o lugar onde nós colhemos. Então, a nossa mente é esse campo da consciência desperta, ou seja, nós estamos plantando e colhendo a fim de que a nossa consciência cada vez mais possa despertar. E esse campo são as nossas encarnações, as nossas diversas idas e vindas. E esse campo, como nós sabemos, é um campo muito fértil. E o que nós estamos plantando no campo da nossa mente, no campo da nossa consciência desperta? E ele fala que nas faixas evolutivas, que é exatamente aqui, cada um na faixa evolutiva que se encontra, sempre sabendo que nós teremos, até chegarmos à luz, até chegarmos à perfeição, os nossos amigos espirituais nos ajudando, e nós teremos certamente a orientação de Deus, como nós lemos ali, sobre a égide de Cristo. Nós vamos ser acompanhados durante todo esse percurso nas nossas várias encarnações por Deus, obviamente, por Jesus, e para aqueles mais próximos de nós, que são os nossos amigos espirituais. Agora eu vou ler para vocês um pedaço uma parte, desse livro da Sueli Caldas Schubert, Os Poderes da Mente, onde ela nos fala assim: importa ressaltar que é a mente que comanda o cérebro, pois ela expressa o espírito, sendo um de seus atributos. A mente existe sem o cérebro físico, mas este não existe sem a mente. Ou seja, assim como nós precisamos de um corpo físico para encarnarmos aqui no planeta, o nosso cérebro, ele nada mais é do que um órgão do nosso corpo físico. Ele é um órgão. E o nosso espírito precisa se comunicar. Então, é como se a nossa mente fosse uma ponte entre o nosso espírito e o nosso corpo. Porque aqui é ela que expressa o espírito. É a nossa mente que expressa o nosso espírito. E ela existe, ela funciona, ela continua pensando, mesmo sem o nosso corpo. Joana de Ângeles, ainda nesse livro, é um trecho retirado do livro Dias Gloriosos, ela fala assim: a mente pensa sem o cérebro e comunica-se após a morte do corpo, enquanto que danificado ou sem ação que dela se origina, o mesmo é incapaz de pensar. Ou seja, o nosso cérebro, sem a nossa mente, ele não é nada. Mas a nossa mente, para se expressar aqui, ela precisa do nosso cérebro. Ainda continuando aqui, mais abaixo, o instrutor espiritual Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele fala que a nossa mente
do plano objetivo, ela recebe os atritos e as influências da luta direta, ou seja, de forma consciente, nós percebemos tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E de forma subjetiva, a mente absorve a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins e os resultados das criações mentais que lhes são peculiares. Mais para frente nós vamos voltar nessas criações mentais. Ou seja, do nosso plano aqui de forma direta, nós absorvemos tudo que nos acontece de forma consciente. Só que de forma inconsciente, nós também estamos absorvendo o que nos acontece. E foi dito ali, influências de encarnados e influência de desencarnados. E isso acontece o tempo todo. Essa troca entre nós e o mundo espiritual acontece todo o tempo. Assim como essa troca entre nós aqui encarnados, ela também acontece todo o tempo. Continuando aqui. Definindo-a, ou seja, definindo a nossa mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Então a nossa mente somos nós, o nosso coração é a face do nosso espelho e a nossa mente e o cérebro, o nosso cérebro, é o centro das ondulações. Por que o nosso coração é a face do nosso espelho? Porque o nosso coração, ele é um ímã. O nosso coração, ele tem uma energia magnética. Então, é o nosso coração que atrai aquilo que nos acontece. Nós atraímos através do nosso coração. E nós emitimos ondas de pensamento através do nosso cérebro, que é elétrico. Isso nos faz ser um ser eletromagnético. Ao nosso redor, ao redor de todos nós, existe uma vibração eletromagnética. O nosso coração recebe esses impulsos e o nosso cérebro, através das ondas de pensamento, ele dissemina tudo isso. Só que, obviamente, isso tem toda uma sequência. Todos nós somos afetados e nós afetamos as outras pessoas. Como que nós somos afetados? O que chega até mim? Como que isso chega e me afeta? Através dos estímulos. Através das nossas emoções, nós damos vazão aos estímulos que chegaram até nós. O que é uma emoção? Qual é a real definição de uma emoção? Uma emoção é uma resposta que o meu corpo dá a um estímulo do meio. Esse estímulo pode ser algo que os meus 5 sentidos perceberam, ou algo que eu pensei, estímulos dos 5 sentidos ou estímulos do nosso pensamento. Alguém tem medo de barata? Quando a gente dá de cara, eu pelo menos tenho. Eu sempre fico naquela dúvida, ela vai voar ou não vai? Aí eu soube há pouco tempo, acho que foi você que me falou que toda barata é voadora. Aí eu já fiquei mais nervosa. A gente trava, eu pelo menos travo, o coração dispara, a perna fica bamba, literalmente os pelos do corpo eles eriçam. Isso quer dizer que você está sob a influência de uma emoção. Então
Então chegou o estímulo, eu tive uma emoção, só que o que vai acontecer? Eu vou refletir sobre aquela emoção. Eu vou pensar aquele estímulo que chegou até mim, eu vou refletir aquele estímulo e eu vou devolver isso em forma de um pensamento, eu vou devolver isso em forma de um sentimento, eu vou devolver isso em forma de uma palavra, de algo que eu vou falar para alguém, eu vou devolver isso através de um comportamento. Só que chegou um estímulo, eu senti uma emoção, eu refleti e eu vibrei, ou eu falei, ou eu me comportei. Chegou aquele mesmo estímulo, eu recebi, eu pensei a mesma coisa, eu vibrei a mesma coisa, pensei a mesma coisa, falei a mesma coisa. Aconteceu isso várias vezes. O que vai acontecer? Nós vamos criar padrões. Padrões de emoção, padrões de pensamento, padrões de sentimentos, padrões da forma como eu me comporto, como eu falo com as pessoas. E existe um grande perigo em certos padrões que nós adotamos. Deixa eu ver só se eu estou seguindo o roteiro, tá? Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Ou seja, vamos supor que eu, essa daqui sou eu, a maioria dos meus pensamentos, sentimentos, comportamentos são bons, são positivos. E o meu colega também. A maioria dos padrões dele são positivos. Quando as nossas vibrações, lembre-se, nós somos um ser eletromagnético. Todos nós temos ao nosso redor um campo de vibração. Quando as nossas energias se encontrarem, elas vão se potencializar. Porque é só na física de Newton que os opostos se atraem. Na vida real, os iguais se atraem. Só que, se a minha energia for mais para negativa e a do meu colega também for mais para negativa, quando as nossas ondas de energia se encontrarem, elas também vão se potencializar. Agora vamos supor que a minha energia é positiva e a do meu colega não é. Quando a energia desse meu colega chegar até mim, porque ela vai chegar, mas só que é como se nós tivéssemos uma proteção. Ela vai chegar até aqui, mas vai me abalar o mínimo possível, porque eu, através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos meus comportamentos, eu vou fazer uma proteção. O inverso também é verdadeiro. Se o meu colega for positivo, eu aqui negativa, as minhas vibrações, quando eu enviar até ele, ele vai ter a sua proteção. Por quê? Porque ao nosso redor existe um campo, que é o nosso campo de energia eletromagnética. E em algum momento, as nossas energias vão se cruzar e elas sempre se encontram. Se formos positivos, que bom, nós vamos vibrar ainda mais positivos. Só que se a nossa energia for igualmente negativa, nós dois juntos vamos vibrar ainda mais negativo. E isso aqui não é nada simplesmente de um livro. Isso daqui é a vida real. Isso aqui é o que acontece a todo instante. É o que está acontecendo aqui agora com cada um de nós aqui presentes. Nós estamos trocando essas vibrações. E qual é o tipo de vibração que está predominando em nós? Qual é o tipo de padrão que nós temos de pensamento, de sentimento,
de comportamento diante das pessoas. Tudo se desloca e se renova sob os princípios da interdependência e da repercussão. Ou seja, todos nós, é o que eu falei, estamos sempre trocando essas energias e não há como fugir disso aqui, porque não existe jeitinho na lei da atração, na energia. Não tem como nós driblarmos, mas eu só penso negativo só um pouquinho. Esse um pouquinho faz uma diferença. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então vamos voltar aqui em mim. O reflexo esboça a emotividade. Aquilo que eu captei vai fazer em mim com que eu sinta uma emoção. Essa minha emoção vai fazer uma ideia, vai plasmar uma ideia. A ideia vai determinar qual é a minha atitude e essas minhas atitudes são elas que comandam as minhas ações. Como já falamos, tudo isso aqui tem um padrão. Nós somos esse espelho que recebe, mas que envia de volta. E como está o nosso espelho? Será que ele está brilhante? Será que ele está perfeito? Será que nós estamos refletindo de maneira perfeita tudo aquilo que está chegando até nós? Ou será que o nosso espelho está um pouquinho opaco? Se ele estiver opaco, vamos mudar. O problema é que eu tenho uma péssima notícia para vocês. Não é tão fácil assim nós mudarmos esses padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento. O nosso cérebro, falando assim de uma forma bem básica, o nosso cérebro ele busca basicamente 3 coisas. A primeira delas é o prazer. Tudo aquilo que dá prazer para o nosso cérebro, ele gosta. Um exemplo. Quando eu como chocolate, eu não estou comendo porque eu gosto de chocolate. Eu estou comendo porque eu descobri que meu cérebro gosta de chocolate. Então eu vou comer bastante chocolate porque eu sou uma pessoa muito legal e eu quero que meu cérebro tenha bastante prazer. A outra coisa que o nosso cérebro trabalha buscando é evitar a dor. Qualquer tipo de dor, qualquer tipo de desconforto, o cérebro não gosta. Um exemplo, e esse exemplo vai direcionado para alguns colegas aí da casa, tá? É por isso que quando o meu time perde, eu não quero ficar vendo aquele monte de figurinhas que eu recebo pelo WhatsApp. Eu não quero esse monte de gracinhas que fazem comigo. Não é por mim, porque eu nem ligo para futebol, não gosto nem um pouco. Mas é porque eu estou pensando no meu cérebro. Isso causa muita dor para o meu cérebro. Recado dado, certo? E a terceira coisa que o nosso cérebro busca é economizar energia. E como que o nosso cérebro economiza energia? No hábito, na zona de conforto. Por isso é que é tão difícil nós adotarmos novos padrões de comportamento, porque mudar cansa o nosso cérebro. Mudar gasta energia do nosso cérebro. Mudar traz dor para o nosso cérebro. Mudar não é nem um pouco prazeroso para o nosso cérebro. Mas eu tenho certeza que todos vocês sabem disso. Quem aqui já tentou colocar um hábito novo no dia a dia e não consegue? E demora muito porque o nosso cérebro é assim. Mas sempre tem um mais no meio da história. Tem algo que o nosso cérebro também gosta muito, que é ser útil. Quando o seu cérebro perceber que uma mudança vai ser boa para você, quando ele perceber que você realmente está disposto a mudar, ele vai trabalhar junto com você. Ele vai virar o seu parceiro.
E se você insistir em realmente querer adotar um novo hábito, um novo padrão de pensamento, de comportamento, de sentimento, ele vai trabalhar junto com você, para que você consiga essa mudança. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ou seja, nessas manifestações, nessas trocas, a nossa energia, ela pode ser válvula obliterativa, ou seja, ela pode ser algo que nos destrói lentamente, ou as nossas energias podem ser alavancas libertadoras da nossa existência. E o que define se nós seremos destruídos vagarosamente pelas nossas vibrações ou se nós vamos nos libertar? Não é o que, é quem. Quem faz essa escolha? Somos nós mesmos. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assimilamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Isso daqui não fica só entre eu e o meu amigo de quem eu não gosto muito, para quem eu estou vibrando algo que não é bom. Não. Se eu estou vibrando alguma coisa que não é boa, vai chegar... Essa é a parte crítica do bonequinho, que a cabeça, obviamente, não está proporcional ao corpo. Essas energias, elas vão chegar para as pessoas que estiverem ao redor. Assim como se alguém enviar energia para mim, essa energia, ela vai chegar para todo mundo que estiver aqui dentro do meu campo de uma forma relativa. Vamos pensar assim. Eu trabalho num lugar, o presidente dessa empresa chamou o subordinado dele, um dos diretores, e descascou. Aí o diretor, naquele mesmo dia, ele tem uma reunião com os supervisores. Ele já foi descascado, ele já está irritado porque ele também brigou em casa, ele vai e descasca os supervisores. Aí os supervisores têm que passar ordem lá para o pessoal da fábrica. Ele já está extremamente irritado, ele vai e descasca o funcionário. Aí esse funcionário vai para casa, ele pega o ônibus e ele desconta aquilo que ele recebeu no trocador, no motorista do ônibus. Ele chega em casa e aquilo que ele recebeu, ele joga em cima da esposa, do filho. Aí o filho está saindo para ir para a faculdade, aí vai encontrar com um colega e já ficou irritado em casa com o que o pai fez e desconta no colega. Isso é vida real. Isso é a nossa vida de todo dia. Isso acontece. Então, não pensemos que é só entre eu e o outro. Não. Vai muito mais além. As nossas vibrações, é claro que, como disse aqui, são relativas, mas elas se expandem muito além do que nós podemos imaginar. Então, o mau humor meu, descontado em cima de alguém, foi só nele. Será que vai ficar restrito aquela pessoa? Aquelas palavras grosseiras que eu falei vão ficar só para aquela pessoa? Não. A não ser que aquela pessoa realmente seja muito centrada, muito equilibrada e não permita que isso vá além. Mas será que todos nós somos assim? Temos esse equilíbrio perfeito diante de todas essas situações desafiadoras que a vida nos apresenta todos os dias? Eu, pelo menos, não sou. Então, nós podemos perceber o perigo que é nós não
controlarmos essas vibrações, nós não nos atentarmos para o fato de que nós não estamos vendo, mas que sim, as nossas vibrações, as nossas palavras podem chegar muito além de onde nós imaginamos. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Que imagens são essas? As imagens mentais, lá daquele livro, as nossas criações mentais. O que é uma imagem mental? É um pensamento que criou uma forma, ou é uma forma, pensamento. Todo pensamento que nós temos, ele cria uma forma plástica, uma forma maleável, é algo vivo, não visível para a maioria das pessoas, mas existe. E como estão os nossos pensamentos? Como estão as nossas criações mentais? Seria mais ou menos assim. Na história do chefe. Aí meu chefe me descascou e eu fiquei com raiva dele. Aí no dia seguinte eu vou trabalhar, eu ainda estou com raiva. Eu olho para ele e eu lembro de tudo o que ele me falou. Aí passam 3 dias, eu ainda estou com aquilo dentro de mim. E eu estou pensando ainda. Quanto mais força, quanto mais energia nós colocamos em um pensamento ou em um sentimento, isso ganha vida. E isso fica no nosso campo vibratório. Isso fica vibrando em torno de nós. Como falamos, a maioria de nós não vê. Mas os amigos e os inimigos espirituais, eles conseguem perceber. E aqui está dizendo que nós respiramos no mundo das imagens. Como está o nosso mundo? Nosso mundo íntimo, porque isso aqui faz parte do nosso mundo íntimo. Como está o nosso mundo íntimo? Ele começa aqui a frase falando: respiramos no mundo das imagens. Se nós pararmos de respirar, o que acontece? Então nós poderíamos substituir a palavra respiramos por vivemos no mundo das imagens que nós projetamos. Nós estamos vivendo num mundo assim. Nós estamos impregnados desses padrões de pensamento, de sentimento e de comportamento. Por elas, ou seja, por essas imagens mentais, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação ou ao progresso. Então, são as nossas imagens mentais que vão dizer se nós vamos ficar escravos ou se elas irão nos libertar, nos purificar e nos conduzir ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Alguns dos alicerces da nossa vida. Como estão os nossos relacionamentos? Qual é o tipo de padrão de relacionamento que nós temos? Qual é o tipo de padrão das emoções que frequentemente nós nos permitimos sentir? Como está o padrão dos nossos pensamentos? E o padrão dos nossos sentimentos?
e o padrão dos nossos comportamentos. Tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso está no alicerce da nossa vida. Como está o nosso alicerce? Está construído sobre a areia, como Jesus falou? Ou o alicerce da nossa vida está construído sobre a rocha? Pode vir qualquer tempestade que nós estamos no equilíbrio mental para passar por qualquer uma delas. Ou a primeira brisa que sopra, nós perdemos o equilíbrio. Cada um de nós aqui é responsável pelos próprios pensamentos. Nós assimilamos uns dos outros, mas nós sempre temos a escolha de acolher no nosso coração, magnético que ele é, porque ele atrai. Nós temos a opção sempre de acolher ou de não. Isso eu não quero mais para mim. É difícil mudar? Sim. Mas eu já sei os prejuízos que permanecer por tanto tempo desse mesmo padrão me causaram. Quem é que tem o poder de decidir? São os nossos amigos espirituais? São os guias lá dentro do terreiro? É a nossa família? Cada um de nós é responsável por todas as escolhas que fazemos, inclusive das energias que nós recebemos e das energias que nós devolvemos. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Ou seja, nós, reciprocamente, nós nos refletimos um ao outro. E aí, quando eu achei que eu estava num padrão mais ou menos bom, o finalzinho do Emmanuel acabou comigo. Na criação, ou seja, nós que refletimos os objetivos do Criador. Então vamos lá. Deus está refletindo, está enviando para nós, desde que nós fomos criados, os seus objetivos. Agora, será que nós estamos permitindo realmente que os objetivos de Deus entrem em nós? Será que essa portinha aqui já está aberta? E tudo que Deus tem vibrado por nós já está encontrando morada? Ou será que nós ainda estamos refratários? Está batendo aqui, mas nós ainda não estamos permitindo que o que Deus tem para nós realmente entre, para que nós mesmos possamos devolver uns para os outros. Essa é a grande pergunta que eu deixo para vocês na noite de hoje. Agradeço a todos pela paciência e sintam-se abraçados pelo nosso coração. Projeto Caminhar nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica
a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.